mensagem é Deus para nós, é Deus falando conosco. Então eu gostaria que você abrisse o seu coração, preparasse, se acomodasse, porque eu creio que Deus tem uma palavra abençoadora, alimentadora para o meu e para o seu coração. O tema da mensagem de hoje é 2018, um novo momento. É um novo começo. Obrigado. 2018, um novo começo. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo. O texto que nós vamos trabalhar mais está no capítulo 32, iniciando no versículo 15. Mas antes, eu quero fazer uma contextualização do texto, para que nós entendamos bem. Começa no capítulo 19, quando Deus chama Moisés para subir para o Monte Sinai, que ali ele iria dar as recomendações, os ensinos, iria falar para Moisés o que Moisés deveria falar para o povo. Moisés comunicou ao povo que iria para o Monte Sinai para ouvir a Deus. No versículo 8, o povo todo concorda e diz, o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. Aí então, a partir do capítulo 19, nós vemos as orientações todas de Deus para aquela nova nação que estava sendo constituída. No capítulo 20, nós vemos os 10 mandamentos, não é? Que nós o conhecemos. Depois as demais orientações, leis acerca dos altares, acerca dos servos, acerca das propriedades, acerca das leis civis, acerca do sábado, do ano de descanso. Enfim, Deus vai falando ali com Moisés durante 40 dias. Moisés fica ali no Monte Sinai e Deus ensinando, Deus falando, Deus orientando. Aí fica esse tempo todo. No capítulo 32 acontece algo terrível. Deus fala, aliás, Moisés fala para Arão: Arão, você fica aí, cuida do povo, que eu vou lá então para o Monte Sinai estar ouvindo a Deus. Só que acontece o seguinte: passou um dia, 2 dias, uma semana, um mês, nada de Moisés voltar. Então o povo começou: o que aconteceu com Moisés? O que aconteceu com eles? E aí aquelas dúvidas todas, e eles não aguentaram esperar. Vai ver que ele morreu, não volta mais, enfim. Eles começaram a pressionar Arão, e Arão toma a seguinte decisão: olha, todos trazem o anel, brinco, pulseira, colar, tudo de ouro que vocês tiverem, tragam. E ele fez com esse material de ouro um bezerro de ouro, para que então o povo pudesse adorar esse bezerro. Deixe-me fazer um parênteses aqui. Ainda não é a mensagem propriamente dita, mas é um ensino. É a questão de muitas vezes, queridos, nós não temos paciência para esperarmos o tempo de Deus. Temos paciência de esperarmos o tempo de Deus. Às vezes a gente até faz uma oração e não vem a resposta que a gente queria, a gente já toma uma decisão. Vai fazendo e muitas vezes fazendo o que não deveria fazer. Então nós aprendemos aqui, já de começo, uma lição: Deus tem o tempo dele. E aqueles, e diga-se de passagem, eram homens que conheciam a Deus, tinham feito, sabiam que Moisés tinha ido para lá, para estar com Deus, disse que tudo que o Senhor falou, eles fariam. Então eles estavam conscientes de tudo, não eram incrédulos. Então mostra aqui, queridos, que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes nós temos de esperar o tempo de Deus. Fecha parênteses. Muito bem. Aí, no capítulo 15,
Moisés começa a descer. Ele vai voltando então, e no capítulo 32, depois de 40 dias, no versículo 15, diz assim: voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Vamos orar novamente. Querido Deus, em nome de Jesus, temos lido esta palavra e vamos expô-la, e queremos que Tu mesmo a exponha no nosso coração. Que o Senhor nos alimente, nos sustente, nos ensine, nos fortaleça, e que seja algo do Teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Antes ainda da mensagem propriamente dita, mas eu quero fazer um comentário também desse versículo, que é um ensino importante. Moisés estava chegando de um tempo com Deus, e quando ele viu o bezerro de ouro, e que as pessoas estavam adorando, ele ficou tão irritado, tão bravo, que ele tomou uma decisão violenta, tomou uma decisão que poderia ter trazido consequências irreparáveis. Não era contra ele, era contra Deus. Mas ele ficou tão bravo, tão irado, que ele quebrou as tábuas da lei. Muito bem, qual é a lição daqui? É o cuidado que nós devemos ter, porque às vezes nós deixamos o nervosismo, a irritação tomar conta da nossa vida, que a gente fala o que não deveria falar, faz o que não deveria fazer, toma decisões precipitadas, no momento de ira, no momento de raiva, toma atitudes que às vezes pode comprometer a vida toda. Vocês sabem do que eu estou falando. Às vezes ficou irado com a esposa, ou com o marido, ou com o filho, ou com os pais, ou com o chefe, ou com um dos amigos, e ficou muito bravo, e fala, faz, toma decisões. Então, esse texto, querido, nos ensina também que nós devemos tomar muito cuidado com os nossos impulsos. Devemos tomar cuidado. E observe que ele não estava chegando de uma balada, não estava chegando do trabalho, ele estava chegando de um tempo com Deus. 40 dias ali, o seu tempo, sendo alimentado espiritualmente. Bastou descer um pouco ali, a ver o que estava acontecendo, já ficou tão bravo, tão irritado, que fez o que não deveria fazer. Eu sempre digo para vocês que eu gosto de estudar a Bíblia por muitos motivos. Um deles é que quando nós vemos os homens e as mulheres da Bíblia, são homens e mulheres iguais a nós. Se Moisés chega ali, todo espiritual, não é, diante daquela situação, também Moisés, mas Moisés teve uma atitude bem humana, totalmente humana, coisas que nós estamos sujeitos. E essa atitude dele serve para nos ensinar. Olhem para mim, irmãos e irmãs, tomemos cuidado com os nossos impulsos, com o nosso momento de bravura,
com o nosso momento de nervoso, com o nosso momento de irritação, porque a gente pode pôr a perder coisas importantes. Entenderam bem isto? Amém? Fecha parênteses. Muito bem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês já teve a experiência de estar fazendo um trabalho no computador? Digitou, preparou todo o trabalho, está prontinho, e deu um problema no computador e perdeu tudo? Já aconteceu isso com alguém? Está lá fazendo, digitando, preparando, tal, a hora que está quase pronto, deu um pane no computador, ou naquela pecinha que fica atrás, na frente do computador, enfim, deu um problema ali e perde tudo. Já aconteceu isso com vocês? Quem trabalha com computador não tem quem não. Foi isso que aconteceu com Moisés. Ele trouxe as tábuas, não salvou, não fez backup, e quebrou tudo. Ele poderia ter perdido tudo ali, depois de 40 dias, os 10 mandamentos, todas essas orientações para a nação e para nós, passou tudo aqui por um momento, por ele não ter feito o backup, nem salvado, ele ter perdido tudo, e nós temos ficado sem nada desta preciosidade que é para nós. Ah, Moisés, o que você foi fazer? Depois de 40 dias recebendo toda essa orientação, quebrou, perdeu tudo. Se parássemos aqui, ou se esse texto terminasse aqui, era uma tragédia. Seria uma tragédia. Mas graças a Deus que vem o capítulo 34. E no capítulo 34, versos 1 e 2, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Então, este capítulo aqui, estes versículos, nos mostram de Deus dando uma nova oportunidade, um novo começo. Eu creio que todos nós precisamos encontrar situações em que precisamos recomeçar, em diferentes áreas da nossa vida. O fato de mudarmos de 2017 para 2018 não diz muita coisa, mas por outro lado, é uma boa oportunidade para pensarmos o seguinte: eu preciso de um novo começo na minha vida, em várias áreas da nossa vida. E eu gosto de ver que na Bíblia está cheia de recomeços. Vidas de homens de Deus que tiveram oportunidade de um novo começo. Poderia ver vários textos, mas eu quero destacar apenas 2 exemplos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. No Antigo Testamento eu quero destacar a vida de Davi. Davi, um homem chamado por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Quando nós lemos o quão edificados nós somos pelos escritos de Davi, que obra extraordinária ele realizou. Mas tem um momento terrível na vida dele, quando ele comete o adultério, e depois de cometer esse adultério, a mulher que era casada engravidou-se. Ele toma a atitude de mandar com que Urias fosse para o fronte da guerra.
e no fronte ele foi morto. Que coisa bárbara na vida de Davi. Coisa bárbara na vida de Davi. Eu sempre digo para os irmãos, eu dou graças a Deus que eu não sou Deus. Porque apesar de eu não ser santo, talvez eu diria para Davi, cara, que mancada. Eu disse que você era um homem segundo o meu coração, e você pisa na bola desse jeito. Olha que coisa horrível que você fez, Davi. Perdeu a sua chance, perdeu a sua oportunidade, Davi. Ficou manchado, acabou tudo, Davi, para você. Mas é interessante que no Salmo 51, Davi faz uma oração. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Depois que Davi faz esta oração, reconhecendo seu pecado, arrependendo-se, nós vemos que dali para frente Deus continuou abençoando e usando grandemente Davi, a tal ponto que lá em Atos dos Apóstolos, Lucas menciona ainda Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, queridos, nós aprendemos que no Antigo Testamento, Davi, apesar de tudo que ele fez, e foi muito grave, Deus permitiu para ele um novo começo. Um outro exemplo agora no Novo Testamento é de Pedro. Pedro, quando estava com Jesus, e Jesus anunciando que seria traído, Pedro chega para ele e fala: olha, pode todo mundo te negar, mas eu, ponta firme, estou aqui, não vou negá-lo não, eu estou com o Senhor até o fim. E Jesus fala para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, que tinha tido toda aquela experiência com Jesus, tinha acompanhado Jesus, agora que Jesus tinha sido traído, estava preso, chega alguém e olha: esse daqui é um dos que andam com Jesus. Eu nem o conheço. Dali a pouco um outro chega: esse daqui também andava com Jesus, era um dos discípulos. Eu não conhecia não. Terceira vez a mesma coisa. E a gente fica olhando para Pedro: Pedro, você acabou de falar, Pedro, que você, ainda que todos deixassem Jesus, você não deixaria. Nega 3 vezes na cara dura. Em 3 vezes. Passado um determinado tempo, agora Jesus já está ressurreto, e eles ficam cada um na sua. E no capítulo 21 de João tem algo muito interessante.
Eles estavam ali reunidos, os discípulos, e Pedro então diz o seguinte: olha, eu vou pescar. Tem aquele que vem escrito no caminhão: está nervoso, vai pescar. Então Pedro, né, resolveu, vou pescar. E quando ele resolve pescar, os discípulos falam: nós também vamos. Nós também vamos. E quando eles estavam, capítulo 21, versículo 15, quando eles estão ali na beira do rio, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: então apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ser dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E no versículo 19, Jesus olha e diz: segue-me. Eu acho lindo esse texto, porque, mais uma vez, se fosse eu, talvez chegaria para Pedro e falaria: Pedro, que mancada, hein? Que mancada, você disse que se todo mundo me abandonasse, você não me abandonaria. Ó, Pedro, ó, 3 vezes, Pedro, o que você me diz? Que explicação? Que justificativa? E Jesus não faz nada disso. Ele chega para Pedro e pergunta: tu me amas? Tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E depois ainda diz: agora segue-me. É interessante isto, ver o amor, o cuidado, a forma que Deus nos trata. A forma que Deus nos trata. O que Ele quer saber? Ele quer saber se nós o amamos. Sabe por quê, queridos? O fato de nós pecarmos, desagradarmos a Deus, não é novidade nenhuma para Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Mas desde que nós estejamos dispostos a amá-lo, a buscá-lo, a voltarmos para Ele, Ele diz: segue-me, segue-me. É esta forma que Ele nos recebe. Então, o início de um ano é uma oportunidade para avaliação e para um recomeço. Para se fazer um novo começo, nós precisamos estar dispostos a mudanças, a deixar algumas coisas e a colocar outras no lugar. Recomeçar é ter uma nova perspectiva de vida. Nós não precisamos ficar olhando para os nossos erros, para as nossas falhas, para os nossos pecados, para o que foi nos anos anteriores. Mas Deus nos dá uma nova oportunidade, um novo recomeço. Isso depende de nós. Ivan Lins tinha mais ou menos razão quando ele compôs aquela música, não é? De começar de novo. E ele diz num certo momento que isso depende de nós. Depende em termos, depende de nós. Quando nós tomamos a decisão de recomeçar diante de Deus. A necessidade de uma mudança de vida, porque não vai acontecer nada de novo na nossa vida se nós continuarmos fazendo o que de velho fazíamos. É preciso uma nova decisão, uma nova motivação de vida, uma nova intenção, um novo propósito.
o diabo, ele vem acusar. Quem é você para ter uma nova oportunidade? O que você merece? Pensa que eu não sei tudo que você fez? Ele é o acusador. Nos acusa dos erros, dos fracassos, do passado. Mas Jesus olha para nós e diz: segue-me. Segue-me. Você me ama? Segue-me. Jesus nos dá sempre a oportunidade de um recomeço. O diabo nos acusa. Jesus fala: vamos fazer tudo de novo? Vamos começar novamente? Eu creio nisso algo extraordinário, queridos, da gente ter essa oportunidade. Em Apocalipse 21, versículo 5, diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Ele pode fazer tudo novo de novo. Nós precisamos desviar os nossos olhos do passado, do acusador, das nossas limitações e olharmos para Deus. Eu gosto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga comigo assim: se alguém está em Cristo. Quem está em Cristo aqui, levante a mão. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, se nós estamos em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Deus tem para mim, e para você, e para nós, e para todos aqueles que estão em Cristo, um novo começo. Coisas novas surgirão em nome de Jesus. Deus não está à procura de uma performance perfeita, de alguém que age totalmente correto, que não tenha nenhuma falha, mas Deus está à procura de homens que tenham que tenha o seu coração diante de Deus, e disponha-se diante de Deus e permita o agir de Deus em corrigir, em fazer tudo novo de novo. Isso não significa que ele fecha os olhos para o pecado, ou quando fazemos algo errado. Lá em Hebreus 12, versículo 6, diz assim: o Senhor corrige e disciplina a quem ama. O pai, a mãe, que ama o seu filho, corrige com amor. Aliás, esse é um dos grandes problemas na educação dos filhos hoje. Quando se ama, mas não se corrige, não se põe limite, não se disciplina. E eu digo que disciplinar os filhos, às vezes dói mais nos pais do que nos próprios filhos. Às vezes os pais ficam com dó e não corrigem. E isto vai fazer falta. Então dói no coração do pai e da mãe quando tem que corrigir os filhos. Mas precisa fazer, porque é uma demonstração de amor. Ele nos corrige, mas Ele não nos recusa em nos dar novas oportunidades. Ele nos corrige, mas está sempre pronto. Muito bem, vamos começar de novo. Vamos começar novamente. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse nós conhecemos de cor. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É lindo isto. As misericórdias de Deus não têm fim. E no versículo 23 diz assim: renovam-se a cada manhã. A cada manhã, a misericórdia do Senhor.
e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Deus não se surpreende com as nossas quedas. Ele conhece o nosso coração. Mas se submetermos-nos a esse Deus, pedindo um novo começo, uma nova oportunidade, uma nova chance, Ele sempre está disposto a fazer tudo novo, de novo. Deus tem um bom plano para cada um de nós. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, Deus tem plano de futuro. A minha vida tem futuro, a sua vida tem futuro, apesar de mim e apesar de você, as nossas vidas têm futuro. Quem confia em Deus, quem entrega a sua vida a Deus, quem se rende a Deus, quem busca a Deus, sabe que a sua vida tem futuro. O diabo quer colocar na mente das pessoas: você já perdeu todas as oportunidades, você já errou tanto, você já falhou tanto, que olha, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Mas Deus é diferente, e Ele que conhece e sabe, Ele é que tem os planos para nós, e Ele diz que Ele tem planos de dar-nos esperança e um futuro. Portanto, se somos de Deus, temos futuro. Só Herbert. Aleluia, glória a Deus. Isto merece realmente um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. A minha vida e a sua vida têm futuro, não por causa de mim, não por causa de você, mas por causa do nosso Deus. Então, queridos, é tempo de aproveitar a oportunidade e de recomeçar. Mas para isso precisamos tomar essa decisão. Deus quer que paremos de ficar com os nossos olhos onde estamos, quem somos, mas Ele quer que nós olhemos para frente e com fé saber: a minha vida tem futuro, eu tenho futuro, por causa do meu Deus. É tempo de recomeçar. Quero ler mais um texto da palavra de Deus em Isaías capítulo 43, nos versos 18 e 19, e eu vou fazer na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo. Quem é povo de Deus aqui, diga amém. Então é para mim, é para você esta palavra. Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova. Digam comigo: vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês verão. Eu prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Vou fazer uma coisa nova, e que logo vai acontecer. Deus chama à existência aquilo que não existe. Às vezes a vida da gente vai com tanta situação difícil e que a gente fala: eu não vejo saída, como que vai fazer tudo novo? Seja no aspecto de família, seja na enfermidade, seja desemprego, seja depressão, seja momento, seja situação que for, a gente olha e não vejo saída. E Deus chama à existência aquilo que não existe. Da onde a gente não via saída, Deus levanta uma saída, Deus abre uma porta. As possibilidades de Deus são ilimitadas. Deus
pode fazer milagres na nossa bagunça. Então, queridos, não importa a profundidade do buraco que você está, os braços de Deus não são curtos para resgatar você e colocá-lo para fora. Se você cometeu erros, arrependa-se, acerte-se com Deus, renda-se diante de Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Podemos chegar diante de Deus e Deus pode fazer tudo novo de novo. Os planos de Deus são os melhores para a minha vida, são os melhores para a sua vida. Os planos de Deus para a nossa igreja são os melhores. Deus pode dar um novo começo, um recomeço na vida de quem pertence a Ele. Eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos, curvássemos a nossa cabeça. Pensa um pouquinho nesta palavra de hoje, na oportunidade de um novo começo, e dizer: eu quero, Senhor, o trabalho do Senhor na minha vida. O Senhor conserte o que precisa ser consertado, e o Senhor faça tudo novo, de novo. Ore ao Senhor, coloque-se diante do Senhor, deixa Deus agir e trabalhar na sua vida.